Estamos dando agora início ao nosso Conversando sobre o Espiritismo. Para o início dos nossos trabalhos desta noite, convidamos a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as nossas almas anseiam por Ti e diante dos desafios da existência, Te suplicamos, Senhor, cria em nós um coração puro e renova uma consciência tranquila dentro de nós, ó nossa esperança. Através do Espírito do poder, confirma-nos em Tua causa, ó meu bem-amado, e pela luz de Tua glória, revela-nos Teu desejo. Ó Tu que nos acolhe, ó Tu que nos sustentas, ó Tu que nos ensinaste o caminho de libertação. Vem, Senhor, e aplaca os sofrimentos da terra, sabendo que a Tua misericórdia está atenta a todos e a tudo, mas mesmo assim, deixa-nos suplicar-te e oferecer-te o nosso melhor, para que assim, somando os nossos sentimentos elevados, possamos ajudar a caminhar os trôpegos e caídos que somos todos nós e prosseguirmos na Tua direção. Vem, ó Sol, e aquece as nossas vidas. Vem, Senhor, vem ter conosco, fica conosco, fica em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Então, estamos dando início ao nosso Conversando sobre o Espiritismo desta quinta-feira. O Conversando sobre o Espiritismo teve início no dia 11 de setembro de 2007 e teve um idealizador, alguém que planejou e teve a ideia de fazer esse programa às quintas-feiras, Conversando sobre o Espiritismo. É o nosso amigo Adilton Bugliese. Então, hoje ele completa mais um ano de existência e a nossa singela homenagem a ele na data do seu natalício. O nosso grande abraço, Adilton. Nesse mês de março, é o mês das mulheres, o mês da mulher. Então, todas as nossas convidadas e palestrantes, sejam as terças-feiras, aliás, as quintas-feiras, as convidadas serão sempre mulheres no mês de março. E hoje, para dar início, então, a dona Ana Guimarães, e convidamos para fazer a sua apresentação, Ana. Olá, amigos, internautas, companheiros da doutrina espírita, senhor Mário Sérgio, Divaldo, Solange, o nosso carinho infinito a todos. Eu sou Ana Guimarães, espírita da velha guarda, já com um bocado de caminho permeado, porém sempre aprendendo. E antes de tudo, eu quero dizer da minha gratidão imensa por Divaldo Franco. Quando eu o conheci, ele foi uma estrela que acendeu no céu da minha existência de jovem
e não se apagou nunca mais. Por ele, eu tenho buscado aprender o Espiritismo, aplicar na minha vida particular, em vida de relação. Divaldo Franco, não apenas para mim, mas para uma quantidade enorme de corações. Ele tem se constituído numa constelação no céu das nossas existências. Obrigada, Divaldo. Então agora vamos dar início ao nosso Conversando sobre o Espiritismo, na sua primeira parte, com a presença de Divaldo Franco. As perguntas podem ser formuladas, que nós iremos fazer as respostas na segunda parte da nossa programação. Então, com a palavra agora, Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV, Mansão do Caminho, e por outros órgãos da comunicação social. Nossos votos de muita paz. Eram dias de turbulência. Desde que Jesus partira da terra, os desafios tornaram-se quase insuperáveis. Os fariseus, insatisfeitos com o resultado da crucificação e com a apostasia do venerando rabino Saulo de Tarso, voltavam-se in totum contra a nova doutrina, procurando encontrar meios de caluniar Jesus, como se ele houvesse pregado algo em contradição ao pensamento mosaico. A Casa do Caminho, aquele sublime albergue na estrada de Jerusalém à cidade de Jopa, recolhia os menos afortunados, que sempre os houve. Crianças órfãs, resultado das guerras intérminas entre as diferentes etnias, vítimas das guerras nos países próximos, os idosos ao desamparo, os enfermos dominados pela pobreza, os esfoimados, constituíam a grande carga que pesava na economia ético-social e econômica de Israel. A Casa do Caminho eram os braços de Jesus, abertos para recolher a dor sob qualquer aspecto que se manifestasse. E a figura austera de Tiago era uma das seguranças pela sua fidelidade a Jesus, mas também pela sua dedicação aos dispositivos da lei. Naturalmente, a Igreja de Jerusalém apresentava características muito próprias, diferenciando-se das outras igrejas espalhadas pelo norte da África, ou mesmo na Europa, apresentando-se em Jerusalém, na Ásia, em Roma, e os primeiros nasceres do pensamento de Cristo para a humanidade, arrebentando os solos adustos em toda parte, para então enflorescerem mais tarde. Era natural e quase inevitável que a Igreja de Jerusalém, sob a vigilância contínua do Sinédrio, obedecesse a alguns ritos que não estavam adstritos ao pensamento de Jesus. Jesus foi o libertador. Arrebentou as grilhetas que retinham a criatura humana às paixões e às fórmulas. Ele teve a coragem de romper com a tradição, apresentando o mundo novo,
a boa nova de justiça, de misericórdia e de compaixão. E Tiago seguia fielmente, enquanto Pedro, que lhe estava ao lado, também testemunha do Mestre, pela falta de conhecimentos profundos a respeito da Torá, o chamado livro sagrado de Israel, obedecia àquelas questões, algumas ridículas. A mensagem não poderia ser pregada àqueles que não passaram pela circuncisão, um hábito higiênico de Israel que vinha dos tempos de Moisés e que Jesus abolira. O gentio era tão filho de Deus quanto os denominados escolhidos. E ele veio em particular para aqueles que estavam à borda e não no conjunto dos que conheciam a verdade. E é isso que torna a mensagem de Jesus mais deslumbrante. Ninguém oferece medicamentos a saudáveis, nem diretrizes honoráveis a pessoas éticas e cumpridoras dos seus deveres. Mas Tiago, pela fidelidade ancestral e pelo medo dos poderosos de Jerusalém interromperem as atividades cristãs generosas da Casa do Caminho, estava dando lugar a um viés da doutrina cristã perfeitamente submetida à tradição mosaica. Pelas estradas do mundo, o apóstolo Paulo falava da necessidade de um indivíduo velho ceder lugar ao homem novo, de se abandonar à indumentária rota, sem lhe colocar remendos que a tornassem mais exótica. Paulo pregava para quem tivesse sede de amor. Não importava a sua origem, se vinha do pecado, isto é, se havia nascido de um lar não legalmente constituído, era também abençoado por Deus, porque ninguém se autonasce. Ele havia sido programado pela divindade. Aquelas circunstâncias tinham lógica e razão. E Paulo chamava-os para o renascimento espiritual. Foi nesse período que surgiram as primeiras grandes dificuldades entre a Igreja de Jerusalém e as demais igrejas, através de cartas, entre aqueles peregrinos espalhados no norte da África, por toda a Ásia, especialmente por Israel, nas suas diversas províncias, estava criando um clima de divisão, quando o objetivo essencial do cristianismo é o de unificação. União das criaturas para unificação das ideias. Então estabelece-se a necessidade de Paulo vir a Jerusalém para dialogar com Simão, que era o chefe da igreja, e naturalmente dialogar com Tiago, para que ele pudesse superar algumas injunções que tornavam Jesus abaixo do próprio comando de Moisés, seu servidor. E Emmanuel, no magnífico livro Paulo Estevão, a melhor obra de que tenho conhecimento jamais escrita sobre o primeiro mártir e o primeiro viandante da verdade pelas estradas do mundo, conta aquele encontro magnífico em que os adeptos de Paulo, de um lado, enfrentavam os adeptos de Pedro e de Tiago, do outro lado, na casa de Jerusalém. As discussões eram bordadas de emoção, sem nenhuma agressão pessoal, sem nenhuma diatribe contra o seu irmão. O objetivo era aclarar as ideias e não matar, enxovalhar, destruir o idealista.
Aliás, esta é a característica do cristão. O enganado deve ser respeitado e o seu engano deve ser corrigido. Se lermos a obra de Emmanuel, através do seu venerando discípulo Chico Xavier, veremos em todas as páginas, mesmo quando são severas, a compaixão por aquele que está errado. Não a cruz sobre os ombros daquele que se equivocou por maldade, por incipiência, por ignorância, por pequenez moral. Dessa forma, Paulo apresentava a necessidade de levar o Evangelho a todos os indivíduos, os cuidados com a alimentação. Ele apresentava que não era na carne, no alimento que estava o pecado, mas era na forma como o indivíduo se atirava ao prazer, à sensualidade da alimentação. E muitas vezes os exageros que faziam o formalismo das abluções. E depois de muitas discussões, em que o cristianismo esteve a ponto de dividir-se, diz Emmanuel, Pedro levanta-se, ajoelha-se aos pés de Paulo. Pedro conheceu Jesus. Paulo teve um encontro que lhe modificou a existência e pede-lhe perdão. Pede desculpas por ser inculto. Apoia-o desde que o bem predomine. Diz Emmanuel que é o momento culminante do cristianismo, do que passou para a história como o primeiro concílio ecumênico de Jerusalém. Porque ali os irmãos se uniram, as diferenças da ideia foram retocadas, os problemas foram jogados para o futuro, com as ideias do momento que eram solucionadoras. E o porvir demonstrou que Paulo tinha razão. E o concílio foi exitoso. Paulo volta às suas tarefas, porque havia conseguido perfeitamente unir todos em volta do ideal comum, que era sempre Jesus. Os trabalhadores de Jerusalém, cujas mãos estavam na ação da caridade, que trabalhavam o barro das imperfeições humanas, transformando-os em objetos de utilidade, em seres de promulgação do Evangelho e de multiplicação da palavra libertadora. Passaram-se os séculos, surgiram inovadores, muitas ideias foram apresentadas, muitas heresias tomaram conta do pensamento do Cristo, dogmas absurdos. É pecado a mulher cortar cabelo, é imundo o ato sexual, e etc., fazendo uma doutrina presa a preconceitos sociológicos, a misérias das paixões humanas dos seus líderes. E hoje nos encontramos diante de uma sociedade que tem mais de 1 bilhão de católicos, de cristãos, alguns milhões de protestantes, de religiosos que se divorciaram da igreja. E vemos as pelejas contínuas. E ainda vemos também os que se tornaram adversários de Jesus. Eu estava lendo na internet a respeito da exposição de arte no Rio de Janeiro, a apresentação de algumas obras artísticas modernas, a metralhadora, o convite à luta, à matança, e logo imediato incendeiem as igrejas. Matem em nome de ideais modernos de solidariedade humana, que lamentavelmente não irei comentar. E então estive vendo as reações daqueles que foram católicos, protestantes,
ou não tiveram religião, mas tiveram uma formação social. Para se viver em sociedade, necessita-se de obedecer a regras de bom tom, para que os maus, os psicopatas, os atormentados recebam a orientação compatível, mas não se tornem aberrações do conjunto social. E então estive meditando que a nossa proposta ainda está nos dias anteriores ao Concílio de Jerusalém, porque combatemos ideias em nossas doutrinas religiosas, agredindo covardemente os indivíduos, apresentando calúnias elaboradas pela nossa mente com uma aparente autoridade que não temos, e contando com a dignidade do agredido, que se não irá defender. Vemos que os objetivos não são unir-nos em torno do Cristo, são separar-nos, criarmos novos ídolos, novos deuses, novos cristos. Em nome falso de lealdade à doutrina kardeciana, cujo emérito codificador ele próprio denuncia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Atacavam-no, e ele era um dos que pagavam aluguel. E era atacado depois de ser beijado na face. Ele não podia compreender como uma pessoa de convicção espírita seria capaz de falar dele, o sacrificado, que renunciou à vida com a sua adorável Amélie Gabrielle Baudet, que também se dedicou ao trabalho cristão, ela que era uma grande poetisa e ganhou um prêmio por uma das suas obras maravilhosas. E o codificador fala, mas é tão bom ser espírita, porque os espíritos nobres me avisaram que eu teria uma estrada de cardos, de espinhos, de dores, mas não disseram das alegrias. As alegrias que eu deveria experimentar, a certeza da imortalidade. E eu pretendo dizer que os meus júbilos foram muito maiores do que as minhas dores. Allan Kardec repetia Jesus, repetia-se o mestre crucificado, roga perdão por aqueles que não sabem o que fazem. Que lição maravilhosa para nós, os espiritistas, hoje, para nós, as criaturas humanas, a sociedade ateia, a ética moral de Jesus. Não fale mal de ninguém. Não acuse, ajude. Não apedreje, balsamiza. Não leve à loucura, ofereça o apoio da salvação. Essa é a doutrina sublime, porque é a doutrina do amor. Então, nestes dias tão difíceis, não nos podemos engalfinhar em disputas, em acusações recíprocas, porque a sociedade precisa de nossa paz, necessita de nossa ternura. Há uma sede de tranquilidade nos corações. Estamos sob a espada de Damocles, da tradição grega, a espada que está segura por um fio de cabelo de um cavalo. E se ela quebrar, ela desce e decepa-nos a cabeça. Então, a doutrina cristã, nesta hora de todas as denominações, como todas as doutrinas que falam da imortalidade da alma, deveríamos unir-nos exatamente com aqueles que não creem em Deus, levarmos amizade, que não creem na honra nem nos valores éticos, levar-lhes exemplos e demonstrarmos que a lição da doutrina de Jesus, essencialmente, não é a de sofrer, porque isso nos leva a uma patologia sexual, mas é a de transformar o sofrimento em bênçãos de alegria, transformar a enxada
na construtora da horta da fraternidade. Então, em um momento grave como este, compete-nos falar de amor, de ternura, de união e desculparmos os agressores. Eles não sabem o que fazem. Eles não se dão conta do próprio orgulho ferido. Eles não querem o bem, porque não se impõe o bem. Expõe-se o bem. E não se pode implantar o bem sobre os tremendos destroços das construções que foram demolidas. Leon Denis, no prefácio do seu Après la mort, depois da morte, fala que o cristianismo não veio erguer os escombros das religiões decadentes. Fala que é uma doutrina que nasce e repete a grandeza que deve ficar perpetuada no mundo. Então, esse após a morte que nós iremos enfrentar e darmos-nos as mãos, ó sim, por mais pareça absurdo, quando vejo neste momento e leio da boca daqueles que ouviram Chico Xavier falar, que uma pessoa chegou angustiada e depois de uma longa conversa perguntou: por onde andará Hitler? E o Chico respondeu: os bons espíritos, Emmanuel, disseram-me que ao desencarnar ele passou por dolorosas situações, mas os seus inimigos eram muitos, milhões. Por amor, ele foi para um cárcere moral, para um cárcere, em um planeta que deixou de ser planeta, porque era tão pequenino. E ali ele deve expungir por 1000 anos. É a pena para o criminoso. Mas, quando Gandhi, o mensageiro da paz na terra, soube, ofereceu-se a Jesus para ir ajudar Hitler na sua reabilitação. E ele, que tinha horror à epiderme negra de Gandhi e de outros tantos. Então esta é uma lição cristianíssima. Ninguém desejava a desgraça de Hitler e daqueles que foram piores do que ele, porque entre os homicidas da terra ele ocupa um lugar, mas não é o primeiro lugar. O Khmer Vermelho, numa população de 3 milhões de pessoas, matou 1.500.000 em poucos anos. Stalin ultrapassa a casa de 20 milhões. Um país inteiro ele mandou cercar e matou a fome todo o país. As criaturas humanas, os animais, tudo. A fome, para poder ter algumas reservas para os seus exércitos num período de calamidade. E as estatísticas são horríveis, mas a reencarnação é a bênção da oportunidade. Quando vamos entender que nós não devemos combater, mas nos ajudar. Quando teremos a lucidez cristã de ter compaixão de quem erra, de ter compaixão de quem perdeu a dignidade, ao invés de lançá-la ao escárnio, à zombaria e à perseguição gratuita de um mundo vão. Agora estamos no ápice da segunda onda de Covid. 1910 desencarnaram ontem no Brasil. Atingimos no país o índice mais alto. E no momento estamos entre os primeiros em devastação e em horror. O que isso nos chama a fazer? Solidariedade. Marcharmos para ajudar os médicos exaustos, a enfermagem, os paramédicos, os servidores hospitalares depois de um ano indormidos, sofridos.
das famílias enlutadas, doridas, dos doentes em terríveis convulsões, sem o ar abençoado que dá vida. Então, cumpre-nos levantar os olhos aos céus e abaixar a cerviz orgulhosa, envergonhados, e pedir misericórdia, Senhor, porque só os céus podem solucionar-nos o grande problema deste momento no Brasil, no mundo e em nosso mundo íntimo. Então, em nosso programa, gostaríamos de fazer brilhar um sol, o sol da esperança, de fazer que a manhã de neblina vá sendo diluída ante a alegria de que a solução está chegando. Já temos as vacinas, já nos estamos vacinando, já diminuem as perspectivas da contaminação. Façamos a nossa parte, mas também no nosso sentido espiritual, evitemos as desavenças no lar. Procuremos manter a compreensão. Se todos estão cansados, que todos sejam tolerantes uns com os outros, porque este é o apelo que vem do alto, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Façamos a nossa pausa para responder as questões que nos serão formuladas. A Mansão do Caminho e a Federação Espírita Brasileira apresentam Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Uma série de videoaulas online e gratuitas que objetivam promover e fomentar um estudo sistemático do Espiritismo em seus aspectos filosófico, científico e religioso. Trata-se de uma excelente oportunidade de adquirirmos conhecimentos e esclarecimentos que só são possíveis à luz do Espiritismo. Vamos dar agora, então, seguimento à nossa programação da noite, com as nossas respostas para as perguntas que nos foram formuladas. Então, a primeira pergunta para a nossa irmã Ana Guimarães. Ana, como ajudar os jovens que vivem hoje basicamente sob a influência da carne e do ego a se evangelizarem e a buscarem a luz? Ser a humanidade, a família que tem a responsabilidade de conduzir os espíritos reencarnados a uma vivência harmoniosa de paz e educação,
tem falido muitas vezes no seu propósito. Todavia, alguma coisa está despertando na alma humana. Nós observamos como o mundo espiritual tem trabalhado no sentido de harmonizar aquilo que nós deixamos em inarmonia. E as crianças que estão chegando agora trazem consigo uma bagagem enorme de atividades que a criança comum do passado não possuía. Uma visão também da sua convivência com seus pais que chama-nos a atenção para essa modificação estrutural de família que está ocorrendo na atualidade. Convocar o moço hoje, esse moço que tem tantos traumas dentro de si, esse moço que vê tanta destruição diante dos seus olhos, destruições morais, complicado para eles entenderem esse chamado. Todavia, não é difícil que eles venham a entender. A necessidade está naqueles que convocam. Como diz o grande orador sacro do passado, por que será que no passado poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? A nossa pergunta: de que forma estamos levando a eles a mensagem de Jesus? De que forma estamos vivenciando essa mensagem para que entre também em seus corações da forma de convivência harmônica na intimidade do lar? Então, pensar, antes de tudo, na minha reforma, na minha modificação estrutural, moral, espiritual, para que a minha palavra possa alcançar a sensibilidade da alma dessa juventude. Não apenas a minha, mas a sua, a nossa, para que eles despertem como Jesus despertava as criaturas e como Divaldo despertou no passado, desperta ainda hoje e acredito que continuará despertando pela doçura, pela profundidade, pela harmonia, pela responsabilidade da sua palavra cristã. Divaldo, uma pergunta a respeito do nosso último livro de Manuel Filomeno de Miranda. Gostaria de entender melhor o porquê de a comunidade de Manuel Filomeno de Miranda mudar de local a cidade dos justiceiros. O que isso representa para o nosso processo de regeneração? O resultado é salutar, porque a cidade dos justiceiros, conforme está descrito no livro, foi criada há mais de 500 anos. Naquela área, as mentes perversas, as mentes desgovernadas e as doentes moral foram-se congregando e construindo psicamente, através da ideia perversa, uma ambiência destrutiva, tóxica, a ponto de toda uma área geográfica ficar contaminada de fluidos deletérios. Agora que o planeta está servindo de base para espíritos menos desarvorados, é justo que se retire este ambiente doentio para que não os atraia. Então eles transferem para um local inferior, uma onda espiritual que envolve talvez a Terra e é um plano inferior, onde se instalem essas condições que serão compatíveis com os habitantes locais. É a mesma coisa de nós havermos nascido no lar modesto e, à medida que vamos adquirindo valores, trasladarmos para lares mais complexos, mais confortáveis, mais amplos, abandonando aqueles que nos serviram um dia, mas que agora são prejudiciais. Esse cuidado de transplantar
toda a construção foi muito sábio, porque se eles fossem destruir, não existe destruição no mais além, terão que transformar uma área enorme e construir além a mesma área. Fizeram então deslocamento para o bem dos planetários terrestres. Ana, uma pergunta que nos chega a respeito de reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, elas podem ser públicas? Acho uma complicação muito grande esse pensamento, que era vigente no passado, quando frequentávamos as mediúnicas, eram públicas, mas havia realmente um clima diferenciado. Na atualidade, quando as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmo e buscam a religião, não com o sentido de estabelecer uma modificação moral, não com o objetivo de buscar um relacionamento mais estreito com a divindade, mas preocupados sempre consigo mesmo, nós acreditamos que não é justo expor as mazelas daqueles que vêm do outro lado da vida com uma bagagem enorme de angústias, de sofrimentos, de amarguras, que nós ainda não conseguimos entender em profundidade, apesar de estarmos caminhando com o Livro dos Espíritos há quase 200 anos. Então, as reuniões devem ser particulares, assim como o atendimento que os médicos fazem àqueles que buscam com seus tormentos e as suas angústias morais. Divaldo, como uma mãe poderia ajudar uma filha de 15 anos que está com início de depressão? Dando-lhe assistência carinhosa, dialogando quanto possível, pedindo de submeter-se à terapêutica médica quanto antes. A depressão é muito cruel. Quanto mais passa o tempo, mais se agravam os sintomas e ela vai se tornando quase que irreversível. Sugerimos que, como mãe, ore com ela. Pegue o Evangelho de Jesus. De acordo com a sua religião, pegue o Evangelho ou um outro livro, leia, converse, arranque-a do ensimesmamento, retire-a de ficar num canto, de isolar-se, estimule-a a fazer alguma coisa em casa. O trabalho doméstico, há tantos labores. O psiquiatra muito querido Milton Erickson sugere que a pessoa transpire, isto é, trabalhe. Ao trabalhar fisicamente, transpirar, ela melhora porque elimina as toxinas mentais. Ele recomenda também caminhadas, fazer uma caminhada tranquila ao lado de alguém, conversando, vale mais do que uma drágia de medicamento, segundo esse notável estudioso da psiquiatria e que curou milhares de pessoas nos Estados Unidos. Então, a mãe que tem esta ternura, convide a prece, ore com ela e estimule. A depressão não é uma doença, é um transtorno. E transtorno nós corrigimos colocando em ordem. Tirar do transtorno, colocar no eixo. Então, ame sua filha. Faça com que ela vá descobrir a causa que a está deprimindo. E então trabalhe na causa e ficará bem. Que ela ame a vida. A vida é maravilhosa. A noite de hoje é substituída pelo dia tranquilo de amanhã. Diga-lhe isto e faça com que ela compreenda que vale a pena viver. Viver é bênção de Deus. Ana, o que fazer com um filho que acha que o uso de drogas é uma coisa normal? Observamos que a natureza humana é muito complexa ainda. E hoje parece que tudo trabalha no sentido de impor
ao ser humano comportamentos esdrúxulos, comportamentos estranhos. A apologia que se faz às coisas negativas cai dentro do lar, transformando os objetivos da reencarnação, que propõem o crescimento moral das criaturas. Então, é um trabalho gigantesco, que nós acreditamos que os bons espíritos estejam laborando no sentido de dar forças, energias e um vocabulário que permita que os corações dedicados e honestos consigam estabelecer uma sintonia diferenciada na mente da juventude. A casa espírita deveria iniciar esse processo, fazer um trabalho mais aprofundado, mas observamos que nós nos preocupamos ainda em saber a respeito daquilo que os espíritos trouxeram a Allan Kardec, está no Pentateuco. Então, nós sabemos muito, temos muitas informações daquilo que os espíritos trouxeram. Todavia, saber não quer necessariamente dizer que compreendamos. Compreender é algo diferente. Então, nós temos que saber, mas temos que compreender também, para tirarmos do cerne das informações dos espíritos a mensagem correta para veicularmos aos corações que nos ouvem. Vamos perceber que Allan Kardec, o mundo espiritual, trabalhou primeiramente trazendo os fatos, demonstrando com clareza a sobrevivência, a continuidade da vida no mundo espiritual. Então, primeiro foram os sucessos que eles apresentaram através das materializações, através das comunicações vibrantes, através de instrumentos que eram complicados para as pessoas negarem. Depois, a filosofia esclarecendo os acontecimentos, esclarecendo aquilo que foi trazido primeiramente quando as lápides dos túmulos se quebraram. E depois de juntarmos os acontecimentos que evidenciavam a realidade da alma, depois da filosofia dar a sua complementação, nós pegamos as consequências ético-morais. Nós temos conversado com jovens que estão dentro desse engano que a vida está oferecendo à mancheia, à nossa juventude, aliás, a todas as criaturas. E temos observado que essa questão de imortalidade da alma, que, oh meu Deus, é um dos pilares da nossa doutrina, ainda sabe ao entendimento desses companheiros como alguma coisa ainda sobrenatural, maravilhoso, fora do comum, e ainda suscita a indagação: será que é verdade? Então, nós espíritas que amamos a nossa doutrina, temos que analisar os fatos que precederam a obra, o trabalho de Allan Kardec, e depois analisar o trabalho dele e lembrar que as consequências têm que estar aqui conosco, através do esforço que fazemos para domar as tendências negativas. E isso vai nos dar aquela autoridade moral para dizermos à nossa juventude: vale a pena laborar no sentido de guardarmos a fé em nós e um comportamento que não suscite os adjetivos negativos. Divaldo, o Holocausto foi uma prova para aqueles que por meio dele morreram? Seria um pagamento de dívidas? Este Holocausto foi, aliás, considerado por uma grande autoridade da política de Israel no século passado. O partido do governo tinha como presidente um grande rabino,
E fazendo uma análise do Holocausto, ele chegou à conclusão de que grande parte daquelas vítimas do Holocausto eram antigos judeus quando foram destruir os filisteus. A oportunidade de quando a guerra se tornou mais cruel e nos dias em que o Evangelho narra de que o próprio João Batista era o Elias que às margens do rio Quizon assassinou todos os adoradores do deus Baal. O deus Baal era uma monstruosidade em metal que tinha no lugar da barriga uma imensa abertura. Colocava-se madeira e incendiava. Os braços eram mecânicos e jogava-se a vítima adormecida sobre os braços do Deus e acontecia um milagre. À medida que as chamas aumentavam, os braços subiam e jogavam a vítima dentro do ventre. Imagine que artifício. Não era milagre, coisa nenhuma. Era a dilatação dos metais. À medida em que o ferro ia dilatando, havia esse movimento e jogava a vítima no ventre. Dessa forma, os pobres adoradores de Baal, que acreditavam nesta terrível sentença, foram destruídos por Elias. E aquele rabino dizia que muitos desses que cometeram o crime voltaram. Mas como o número de judeus assassinados foi maior, não podiam ser simplesmente aqueles, mas também de outras guerras mantidas internamente contra os povos que tentavam invadir. Ele justificou pela reencarnação. Aqueles que morreram tinham débito perante as leis. E é desta forma que nós, os espíritas, consideramos não só o Holocausto judeu, como qualquer tragédia, infortúnio, desgraça de hoje, como consequência de atos infelizes de encarnação passada. Ana, quando uma criança retorna ao mundo espiritual, o que acontece com ela? É interessante pensarmos nisso. E a gente percebe que muitas pessoas indagam. Eu sempre pensei comigo, por que será que as crianças que eu sabia que haviam desencarnado, quando entravam em sintonia conosco, ou quando se comunicavam, apresentavam-se como jovens, como adolescentes, ou como adultos, nunca como crianças, nunca como bebês. Então, a gente vai descobrindo com a nossa doutrina a capacidade ímpar que nós possuímos, e que é uma herança de nosso Pai, de estabelecermos conosco, o nosso instrumento perispiritual, aquilo que está em nossa mente. Como com o corpo físico a criança tem as suas limitações, e no mundo espiritual ela perde essas limitações, ela pode se apresentar da forma que desejar. Então, geralmente, o que nós temos aprendido é que elas se apresentam como adolescentes, ou então como adultos. Porque o espírito, nós já somos bastante vividos e, naturalmente, temos essa capacidade de estabelecer como a veste que usamos, o penteado que utilizamos no mundo espiritual, desde que haja a capacidade do espírito de trabalhar nesse sentido. Divaldo, o que seriam os deuses mitológicos? Existiram realmente? Seriam eles médiums? Os deuses são imagens arquetípicas, dirá Carl Gustavo Jung, antigas. Em nosso inconsciente estão as imagens do mundo espiritual e elas se manifestam como hábitos, mensagens, repetições, dependências, boas e más inclinações.
Todos os deuses estão tipificados em seres superiores para o bem, para o mal. Eram as almas de homens e mulheres que viveram na Terra. E Allan Kardec diz que aqueles que eram maus é porque eram espíritos muito primitivos. Eles se apresentavam com toda a força através dos médiuns, que eram chamados pitons, pitonisas, xamãs e outras denominações locais de cada país. E então eles expressavam as suas necessidades. À medida em que os espíritos superiores passaram a se comunicar, desapareceram as exigências dos deuses mitológicos. Por exemplo, o holocausto vivo, uma virgem ser sacrificada, um jovem casto ser levado ao holocausto. Eram as vinganças ainda imediatas que esses espíritos mantinham. Posteriormente, o culto da adoração deixou de ser asselvajado para se tornar um culto às lembranças, às imagens. Foi diminuindo a nossa doação. Passamos a substituir as pessoas pelos animais. E até hoje ainda existe alguma doutrina a imolação de animais, porque os espíritos ainda estão no estágio de muita humanidade, de muita perversidade. E já passamos dos animais para as plantas. Eu me recordo de que, no meu tempo de juventude, as plantas adornavam todas as flores, principalmente. Se arrancavam as flores. Hoje, com o amor da natureza, se colocam as flores em vasos. E elas não morrem quando são colocadas para qualquer homenagem, porque elas murcham, realizam seu dever e ali elas continuam. Então hoje nós já adoramos Deus em espírito e verdade. Já não necessitamos de dar-lhe coisas, afinal, todas as coisas já lhe pertencem. Daí os deuses eram espíritos e são, ainda em muitas culturas, guias espirituais, entidades perversas que se utilizam da ignorância para imporem muitas paixões. Ana, mais uma pergunta sobre criança. Nos chegam muitas perguntas a respeito desse tema. Uma criança que morre de forma trágica, ela nasce predestinada a morrer desta forma? Quando nós pensamos em crianças, a gente se esquece da criatura que anima o corpo de uma criança. O espírito, que já viveu muitas vidas, traz consigo uma bagagem enorme dessas vivências, tem que passar pelas experiências que são importantes para o seu crescimento. Então, muitas vezes, nós pensamos numa criança que desencarna tão cedo, imaginando as razões. Muitas vezes, são espíritos, aliás, nós ouvimos isso certa ocasião de Dona Ivone, são espíritos suicidas do passado que têm ainda período de tempo escasso para vivenciar no corpo físico e se liberta. Então, a desencarnação, não importa como ela seja, ela é sempre uma experiência a ser vivenciada pela criatura, pelo espírito, para o seu crescimento. Então, despertando no mundo espiritual, eles serão amparados, dependendo da sua necessidade e dependendo também do seu merecimento. Serão amparados no mundo espiritual e vão despertar para a compreensão. O importante para nós aqui é que nós compreendamos que desencarnação não é castigo, e desencarnação não é morte, não é o desaparecimento nem a perda de alguma coisa ou de alguém. Desencarnar é fazer uma viagem para uma estação para onde nós também iremos nos dirigir. E os reencontros ocorrerão no mundo espiritual. A mensagem é de vida, nunca de morte. Divaldo, você poderia nos orientar a respeito de sonhos
com condutas censuráveis? Existe na psicologia uma técnica. Quando nós temos sonhos pavorosos, repetitivos, nós devemos, ao acordar, elaborar o fim do sonho. E dizemos ao inconsciente: eu vou voltar a dormir e vou sonhar partindo daqui, e termina de uma forma positiva, para poder iluminar o inconsciente. No caso dos sonhos da libido e etc., nós teremos que orar antes de dormir. Colocar a nossa mente em paisagens que se imprimam no inconsciente para que nos estados oníricos essas imagens tomem conta do nosso campo mental. É muito comum frustrações do passado, desejos e comportamentos ficarem tão gravados que nesta encarnação eles vão aparecer no estado de sonhos. Alguns desagradáveis, outros que proporcionam prazeres doentios e que criam condicionamentos, atraindo muitas vezes espíritos perversos que se comprazem em criar essas imagens para nos agradar e nós mantermos no pensamento a imagem do sonho. Toda vez que a pessoa tiver um sonho censurável, censure-o. Diga assim: que bobagem do meu inconsciente, isso é uma coisa absurda, isso não pode acontecer. E então tire da mente, porque apaga as impressões em nosso inconsciente profundo. Mas a grande técnica é a oração. Orando, fazendo leituras saudáveis, evitando assistir certos filmes de televisão, ou certos noticiários de rádio, ou conversações, ou leituras degradantes, que criam imagens e ficam arquivadas para esses momentos. Nós então estaremos livres de ir no estado de sonho para regiões equivalentes. Invariavelmente são regiões equivalentes que nós vemos, que vamos ou que nos são transmitidas, mas podemos agir pela nossa conscientização. Por exemplo, quando eu era criança eu tinha um sonho repetitivo que um boi ia me pegar, e na hora que ia me pegar eu acordava. Mais tarde, quando eu tomei conhecimento da técnica, eu formulei o boi chegando até mim, tentando e não conseguindo. Eu me voltando, segurando-lhe pelos chifres, etc., conversando, e ele se transformava. Desapareceu completamente. São, portanto, imagens que estão dormidas no inconsciente, impressões transmitidas por espíritos ou lembranças de coisas recentes que nós ou queremos esquecer ou não damos importância. Mas, orando, estaremos nas mãos de Deus. Chegamos então ao término do nosso Conversando sobre Espiritismo desta noite. E Ana, convidamos você então a fazer a sua despedida de todos nós neste momento. Gostaríamos de ter oferecido mais, ter oferecido coração. Mas na nossa jornada ainda a pobreza é muito grande. Mas estamos crescendo. E a vida é uma bênção de Deus. Deus é de uma bondade tão gigantesca para conosco, que nos dá todas as condições de enxergarmos a vida pela janela do otimismo e da certeza de coisas melhores. São as flores que se abrem, é o céu rosado, ou então as nuvens carregadas, é a promessa de Deus, é tudo de bom. E os amigos também. Olharmos as criaturas e sorrirmos para elas, desejando que elas sejam felizes e que nós sejamos felizes também. Então a vida, como dizia o Sr. Guimarães, é um hino de esperança. E um abraço carinhoso a todos vocês e o desejo de que saiamos dessa confusão toda, mas na certeza de que aprendemos muito também. Então, muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.